Paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, mais um vídeo, verdade nua e crua, vamos lá? Olha só, quando nós analisamos Adão, dentro do jardim do Éden, Deus criou ele, né? Colocou no jardim do Éden e fez uma adjuntora, enfim, nós conhecemos a história, certo? A questão aqui, em base, é o seguinte: Deus fala o seguinte para Adão: Adão, não coma da árvore do bem e do mal, certo? Essa é uma ação, essa é uma recomendação do Senhor, um decreto, certo? Uma lei, a primeira lei estabelecida dentro do Éden. Entenda, o homem vivia livremente, o homem, tudo era lícito, mas nem tudo lhe convinha, certo? Então talvez o texto que Paulo diz está relacionado a esse sentido, a essa denotação, a essa semântica. Então olha só, vamos analisar aqui. Deus fala com Adão, não coma, ok? Veio a mulher, sua adjuntora. Agora vem a serpente e tenta a mulher dizendo: olha, se você comer, né, você vai ser como Deus, certo? Enfim, a mulher, ela come do fruto, né? Ela pega o fruto, come, oferece ao seu esposo, Adão, e abre-se-lhe os olhos, certo? Abre-se-lhe os olhos, quebra-se um decreto, quebra-se uma lei, quebra-se uma comunhão, porque na verdade existia uma comunhão. E para que essa comunhão ela permanecesse estabelecida, era necessário cumprir o decreto. Muita gente quebra leis, muita gente quebra os decretos de Deus e acham que ainda continuam em comunhão com Ele, né? Muita gente vive quebrando princípios e não voltam e se arrependem porque acham que continua, Deus não cobrou, Deus não fez nada, enfim, né? Mas o que está em questão aqui? O que está em questão aqui é que quando Deus, a Bíblia diz que quando Ele chega, né, ao entardecer ali, a alvorada, quando Ele chega para poder procurar Adão, para estar justamente em seu momento de comunhão com Adão, e Ele pergunta: Adão, onde você está? E Adão diz: Senhor, eu tive vergonha e me escondi. Então Deus começa a perguntar: mas o que houve? Quem te disse que você estava nu? Porque eles haviam falado que estava nu, Adão havia falado que estava nu. Quem disse que vocês estavam nu? Falou assim: nós estamos nu. O que vocês fizeram para, na verdade, entenderem que estava nu? Então Adão começa uma série de pré-julgamentos dizendo assim: comemos do fruto, né? E foi a mulher que tu me deste. Então Deus vira-se para a mulher. Então a mulher diz: mas foi a serpente. Entenda uma coisa, onde nós queremos chegar com tudo isso? Em quem você tem jogado a culpa do seu erro? Em quem você tem jogado a culpa daquilo que você tem vivido? Em quem você tem culpado, sendo que na verdade você cometeu o erro e você não quer assumir o erro? Hoje tem muitas pessoas que estão preferindo perder a comunhão, mas não perder a razão. Ou a suposta razão. Porque na verdade Adão, ainda que ele poderia ter uma suposta razão de que de fato foi a mulher quem lhe deu, e a mulher uma suposta razão de fato que foi a serpente quem a tentou, mas eles quebraram o princípio. Eles não suportaram a tentação, eles não suportaram de fato aquilo que Deus havia estabelecido e não suportaram a tentação de quebrar o estabelecimento de Deus ali no Éden. Então começa uma série de culpas. E muitas pessoas têm vivido culpas, ou têm jogado culpas em pessoas dentro de casa, dentro da sua família, dentro da tua casa, no meio da tua parentela, dentro da igreja. Ah, foi a culpa do fulano.
né? Eu desviei, eu saí da igreja porque ele pecou, eu saí da igreja porque o pastor disse isso, eu saí da igreja porque o irmão é assim, eu não vou mais naquela igreja por causa do irmão tal. Ah, lá em casa tá tudo assim por causa da mulher, ou por causa do homem, ou por causa dos meus filhos, eu tenho isso por causa do emprego. Quantas culpas você tem gerado, ou nós temos gerado, para que a gente pudesse cada vez mais tentar encontrar a culpa em alguém para nós se sentirmos melhores. Muitas pessoas se sentem melhores colocando a culpa no outro, então ela acha que o fardo dela se aliviou, porque a culpa ela conseguiu transferir para alguém. Mas na verdade, o que cura e o que gera restauração não é transferência de culpa. Entenda isso, não é transferência de culpa. O que gera restauração é assumir a culpa, reconhecer o erro, arrepender-se da culpa. Quando nós entendemos que somos culpados, o próprio Cristo ele vem se sacrificar por nós, porque nós éramos o culpado. Ele está estabelecendo justamente um perdão a qual o ser humano começou a jogar um para os outros. Não foi culpa minha. E até os dias de hoje se fala isso, foi culpa de Adão, foi culpa de Eva, eu não pedi para ser assim, não queríamos viver desse jeito, enfim. A culpa, ela é originária do pecado original. E Cristo, ele venceu o pecado original na cruz. E muitas pessoas não têm assumido a culpa do pecado, a culpa do erro. Muitas pessoas têm transferido os seus erros para outras pessoas. Muitas pessoas têm analisado os seus erros, muitas pessoas têm analisado justamente o que elas têm vivido, vivenciado e transferido para outra pessoa. Ah, mas aconteceu isso porque foi por causa dela. Ou aconteceu isso por causa dele. Aconteceu isso porque infelizmente isso aqui não deu certo. Existe um crescimento enorme nos dias de hoje, que na verdade já aconteceu no passado, sobre a questão da culpa. Eu lembro do exemplo de Davi, quando ele olhou para Betseba, ele desejou Betseba, mulher de Urias, um dos seus capitães, homem de frente. E Davi enviou Urias para a frente da guerra, simplesmente com a intenção de matá-lo, porque ele queria a mulher. Davi, ele queria transferir a culpa do seu desejo e inseri-la na morte de Urias. Entenda, não foi Davi quem colocou a espada em Urias, não foi Davi quem empunhalou pessoalmente Urias, mas ele trouxe as suas intenções, as suas próprias intenções, ele agiu, ele houve uma ação para que ele transferisse essa culpa, para que ele pudesse sanar essa culpa e ter uma razão. Muitas pessoas têm utilizado os métodos diabólicos para poder comprovar suas razões. Muitas pessoas não têm assumido os seus pecados, assumido os seus erros por causa das suas razões, elas preferem as suas razões. Muitas pessoas não têm se permitido serem corrigidas, exortadas por causa das suas razões, por causa da falta de assumir os seus erros. E tem muita gente vivendo maldições porque não assumiram seus pecados, porque não arrependeram dos seus pecados. E muitas pessoas vivenciando maldições, trazendo. Enquanto você transfere culpa para os outros, você traz maldição para você. Se a culpa é sua, leve-as à cruz, leve-as ao madeiro, leve-as a Cristo, assuma, reconheça, peça perdão pelos seus pecados. Porque na verdade, quando Davi fez isso, veio um profeta e ele começou a contar uma parábola sobre um homem que só tinha uma ovelha. E esse homem foi roubado por um homem que tinha muitas ovelhas. Então Davi logo se deu uma sentença. Por quê? Porque Davi, ele se colocou no lugar daquele que não cometeu erro.
Davi estava cheio da razão porque ele já havia criado um cenário para que Urias morresse e ele tivesse o que ele queria. Davi, ele teve a sua culpa transferida para a razão. E agora chega um profeta dizendo: Davi, o que acontece com um homem que retira uma única ovelha de um homem que só tem uma ovelha, e esse homem que retira, ele tem muitas ovelhas? Eu falei: mate-o. Davi, ele está tão aponderado em suas razões que ele não pensa na misericórdia, ele não pensa nas consequências. Entenda, Adão, quando transfere a culpa a Eva, ele não está pensando: e se Deus puni-la? Adão, quando transfere a culpa para Eva, ele pensa: mas e se Deus matá-la? Ele não pensa isso. Mas e se Deus fulminá-la? E se Deus exterminá-la? E se Deus tirá-la daqui? Ele não pensa o que pode acontecer com ela, ele só está transferindo. Quem transfere culpa não pensa na consequência. Quem transfere culpa não pensa no que essa consequência pode gerar futuramente. Porque Adão, provavelmente ele havia criado um vínculo. Estava sobre eles uma bênção. A bênção de multiplicar, a bênção do casamento, a bênção da instituição de Deus. Então Adão, ele não pensou em um conjunto. Adão, ele simplesmente, pelo pecado originado da culpa, da queda, da tentação, Adão, ele simplesmente ele vai dizer: a culpada foi a mulher que tu me destes. Adão, ele não assume que ele também comeu, mesmo sabendo que ele não poderia comer. Mas como foi uma pessoa que entregou a ele, então ele prefere transferir a culpa para quem entregou e não pelo que ele consumou. Porque na verdade a sua mulher poderia ter oferecido, mas ele na verdade poderia ter recusado. Mas quando a culpa sobreveio, quando nós recebemos a culpa, voltamos em nós a natureza pecaminosa original em culpar alguém, em transferir a culpa para alguém. Talvez você viveu a vida culpando as pessoas pelas más fases da sua vida, porque nós seres humanos vivemos más fases. Talvez você tenha culpado muitas pessoas pelos muitos erros ou as muitas coisas que acometeu a você. Mas talvez chegou a hora de você assumir a culpa e dizer: talvez seja eu. Talvez seja eu o culpado dos meus erros. Talvez seja eu o culpado da minha família estar assim. Talvez seja eu o culpado do meu ministério estar falido. Talvez seja eu o culpado de, na verdade, tudo está dando errado. Talvez seja eu, assuma. Eu lembro quando Cristo ele fala nos evangelhos que quando alguém foi apresentar uma oferta, se ele lembra estar ou uma pessoa ter ofendido ou ele ter ofendido alguém, antes de apresentar essa oferta, conserte. O interessante é que Cristo ele trabalha isso, mesmo ele falando o seguinte: mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que não foi você quem cometeu. Olha aqui que Cristo ele tem, olha que pesado isso, olha que pesado não, olha que terrível isso. Cristo ele vem dizendo o seguinte: mesmo que você tenha razão, desfaça a sua razão para haver comunhão. Mesmo que você ache que está certo, desfaça a sua razão para estabelecer comunhão. Adão, ele preferiu ter razão do que ter comunhão. Ele poderia: Senhor, foi eu errei, a mulher trouxe, eu me sinto muito, o que eu posso fazer? Não. Foi a mulher que tu me destes. Foi a mulher que o Senhor me deu. Adão preferiu a razão. Ele achou que a sua razão estabeleceria comunhão. Aí chega Cristo nos evangelhos dizendo: se tem alguém que fez alguma coisa contra você, mesmo você não ter feito nada, vá até ela, peça perdão antes de ofertar, antes de oferecer algo. Porque oferta no sentido judaico, ele quer dizer uma adoração.
Ele quer dizer o momento que você está ali se apresentando diante do Senhor. A sua oferta ia diante do Senhor. Então ele fala o seguinte: antes de você ir diante do Senhor, a fim de você estabelecer comunhão, a fim de você querer estabelecer uma comunhão com Ele, quebre sua razão. Quebre o que você acha que está certo. Quebre aquilo que você acha que, não, eu não faço isso porque quem errou foi ela, quem errou foi... Quebre. Quebre. Porque quem tem razão humana não tem comunhão divina. Deus, ele não trabalha com estabelecimento de razão humana. Deus trabalha pelo absolutismo da sua palavra, do seu princípio. E tem muita gente vivendo a razão humana e não o estabelecimento de Deus, o estabelecimento do princípio de Deus. Meu querido, eu espero que você seja edificado com essa palavra. Que Deus em Cristo Jesus transforme o seu coração, quebrante o seu coração, assim como Ezequiel disse, dá um coração de carne, não de pedra. Retire esse coração de pedra e te dê um coração de carne, a fim de que você possa quebrar essa razão, esse orgulho, e você possa viver uma comunhão com a sua família, com a sua casa, com a sua igreja, com a sua congregação, com Deus principalmente, com o Espírito Santo. Deus abençoe.